Rússia acusa Kiev de atacar uma prisão na região separatista de Donetsk. Ucranianos dizem que nunca conduziram ataques contra civis ou prisioneiros de guerra. Taxa de inflação na zona euro volta a subir em julho para os 8,9%, com a energia a pesar. Tolerância zero em Espanha contra o desperdício alimentar. Restaurantes e supermercados vão pagar multas pesadas se não cumprirem a nova lei. O exército russo acusou esta sexta-feira Kiev de organizar um ataque a uma prisão na região separatista de Donetsk. Segundo Moscovo, nesta prisão estavam soldados ucranianos, incluindo combatentes Azov. 40 prisioneiros foram mortos e mais de 70 ficaram feridos. O exército ucraniano já respondeu, disse que nunca conduziu ataques contra infraestruturas civis ou prisioneiros de guerra. Um grande número de militares ucranianos baixou voluntariamente as armas por causa da atitude humana do lado russo com os prisioneiros de guerra. Esta provocação foi para intimidar os militares ucranianos e impedir que se rendessem. As circunstâncias desta provocação estão a ser investigadas. Entretanto, o presidente ucraniano visitou um dos principais portos do Mar Negro para acompanhar o reinício das exportações de cereais. Volodymyr Zelensky garantiu que está tudo preparado para a saída dos navios que estão bloqueados desde o início da invasão da Rússia. O primeiro navio está preparado desde o início da guerra. Este é um navio turco. Estou de pé com este navio em fundo, o que significa que o porto começou a funcionar. Podem ver ali muitas pessoas e digo sinceramente, todos estão felizes por poder trabalhar e ter um emprego e porque o processo já começou. Nesta sexta-feira, Mykolaiv, pelo menos 5 pessoas morreram num ataque russo que atingiu uma paragem de autocarro. A informação foi confirmada pelo governador desta cidade do sul da Ucrânia. A Finlândia é o único país da União Europeia a conceder vistos turísticos aos cidadãos russos. Todos os dias chegam dezenas de autocarros ao posto fronteiriço de Nuijama. O Partido da Coligação Nacional propôs que o país pare com esta situação e obteve um amplo apoio no Parlamento e também do social-democrata Aki Lindén, que assume interinamente o cargo de primeiro-ministro durante as férias de Sanna Marin. Os cidadãos ucranianos estão a ser mortos, civis, mulheres e crianças, na Ucrânia. Por outro lado, cidadãos russos estão de férias na União Europeia. Penso que esta é uma situação insuportável. Apesar de estarem solidários com os ucranianos, os empresários finlandeses das zonas fronteiriças estão preocupados com a perspectiva de verem os turistas russos desaparecerem outra vez, logo agora que acabaram as restrições de viagens que foram impostas para combater a pandemia da Covid-19. Penso que esta é a ideia mais absurda que tiveram, porque o que ganham é isolar os cidadãos russos normais, que não têm nada a ver com as decisões políticas dos líderes da Rússia. O governo finlandês anunciou que estão a ser estudadas alternativas. Em julho, o país emitiu 10 mil vistos turísticos a russos, mas a situação poderá mudar em breve. Vou ficar muito triste e desapontado, porque eu gosto muito da Finlândia e gosto de descansar aqui. Este é um país maravilhoso, com a natureza e os lagos. Ficarei desiludido. O Kremlin já fez saber que reagirá muito negativamente caso a Finlândia resolva parar ou restringir a emissão de vistos turísticos a cidadãos russos, seguindo o exemplo de outros países do espaço Schengen, limítrofes da Rússia como Estónia, Letónia, Lituânia ou Polónia. Novo recorde de inflação na zona euro, de acordo com uma estimativa do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. A inflação em julho atinge um novo máximo, fixando-se nos 8,9%, em comparação com os 8,6% do mês anterior. A energia volta a ser o componente que mais pesa, 39,7%, ligeiramente abaixo dos 42% do mês anterior. Segue-se a alimentação, álcool e tabaco, os bens industriais não energéticos e os serviços com um peso de 3,7%. Estónia, Letónia e Lituânia continuam a registrar as taxas de inflação mais altas. Com 9,4%, Portugal tem a 8ª menor subida de preços da zona euro, apesar de ter ficado acima da média europeia. A economia da zona euro, por outro lado, cresceu de abril a junho, com uma expansão de 0,7% em relação ao trimestre anterior. Mas a situação muda entre países.
Na Alemanha, a economia estagnou no segundo trimestre e o país conseguiu evitar uma recessão técnica. O PIB ficou inalterado após crescer 0,8% no primeiro trimestre, com a inflação recorde a pesar sobre os consumidores e a indústria. Vai continuar assim numa relação particular com o que acontece com o fornecimento de gás da Rússia, que é uma das coisas que mais está a preocupar os mercados e, claro, a Alemanha particularmente. O que vai acontecer a seguir, segundo os especialistas, é um declínio no PIB da Alemanha e o resto da Europa provavelmente vai seguir a tendência. Em França, o fio da recessão dissipou-se. Após um primeiro trimestre em que o PIB caiu, o país registrou um crescimento líquido de 0,5% na primavera. O aumento dos preços ao consumidor acelerou novamente em julho, atingindo os 6,8%. Este é o valor mais alto desde julho de 1985. No entanto, a guerra na Ucrânia e a dependência da Europa da energia russa significam que há um risco de recessão. O ministro britânico para as oportunidades do Brexit e eficiência governamental, Jacob Rees-Mogg, afirma que as longas filas de espera no porto de Dover são da responsabilidade das autoridades francesas. Para o ministro, a solução seria os britânicos optarem por passar férias em Portugal. São os franceses que não conseguem ter pessoas suficientes para as cabines extra que foram colocadas pelo porto de Dover para garantir que tudo corre sem problemas. Mas se os franceses decidirem não fornecer os funcionários de imigração que são necessários, então haverá filas de espera. E vale a pena notar que os portugueses permitiram que os britânicos utilizassem os portões eletrónicos, pelo que talvez seja mais fácil para as pessoas irem de férias a Portugal. Observadores dizem que os tempos acrescidos de espera na fronteira entre o Reino Unido e França são uma consequência inevitável da saída do Reino Unido da União Europeia. Já o Automóvel Clube Britânico emitiu um alerta amarelo esta sexta-feira relativamente a congestionamento nos acessos a Dover. Espanha não dá tréguas na guerra contra o desperdício alimentar e os restaurantes e bares vão ser obrigados a oferecer sem custos aos clientes o que sobra das refeições. A nova lei, que deverá ser implementada a partir de janeiro, pede a todas as empresas da cadeia alimentar planos para reduzir a perda e o desperdício de alimentos. O que sobra, se estiver em bom estado, servimos à tarde ou à noite como aperitivo com cervejas, vinhos e refrescos. E refrescos, não? E se sobra muita comida, temos sempre a possibilidade de oferecer aos nossos clientes. Mas já o fazemos há muito tempo. Desde há muitíssimo tempo. Todos os anos, cerca de 1.400 toneladas de alimentos são desperdiçadas no país. São 21 quilos por pessoa, que representam cerca de 250 euros, de acordo com fontes oficiais. Os técnicos reforçam a importância da prevenção. A prevenção do desperdício tem de ser a prioridade número 1. A prioridade não deve ser a de doar excedentes, que é o que lemos nesta lei, o que esta lei quer implementar. Segundo as Nações Unidas, entre 8% e 10% das emissões de gases com efeito de estufa estão associadas a alimentos que não são consumidos. Em Espanha, se não cumprirem a nova lei, os restaurantes e os supermercados podem enfrentar multas de 2.000 a 60.000 euros. Pela primeira vez em Espanha, uma retrospectiva dedicada ao pintor Alex Katz, uma das grandes figuras da história da arte norte-americana do século XX e um precursor da pop art. São cerca de 40 quadros a óleo em grande formato que oferecem um vislumbre de todos os temas habituais do artista, em particular os retratos da sua musa e esposa, Ada. Linhas suaves e cores sóbrias dão às suas pinturas um caráter intemporal. Ao longo dos anos, o Festival Rock d'Anteron, na Provença, em França, tornou-se um dos mais importantes eventos europeus para todos os amantes de piano. Todos os verões acolhe os maiores solistas do mundo, assim como os jovens e futuros talentos. No suntuoso cenário do Parque de um Palácio do século XVI têm lugar concertos diários durante um mês. Este ano, o festival inclui igualmente concertos de jazz. Em celebração do histórico jubileu de platina da Rainha Isabel II em 2022,
As salas de Estado no Palácio de Buckingham apresentam uma exposição sobre as fases da ascensão ao trono de Sua Majestade, desde a morte súbita do seu pai, o Rei Jorge, em 1952, até à coroação. Magníficas joias da coleção pessoal da Rainha, roupas e fotografias podem ser vistas até setembro no Palácio de Buckingham.